tem a rede Ethereum, que é a rede mais cara, a rede mais conservadora, vamos dizer assim. E a gente tem uma outra rede chamada Polygon, que é a Layer 2 do Ethereum. A Lightning é a Layer 2 do Bitcoin. O Bitcoin é a mais conservadora, é a rede mais sólida. E aí a gente tem a Lightning para realizar pequenos pagamentos. No futuro vão ter smart contracts mais elaborados, que ainda é complicado você escrever isso. Mas não, a resposta à sua pergunta é não. O Ethereum não é uma camada equivalente à Lightning. O que seria equivalente à Lightning seria a rede Polygon para o Ethereum. E, eventualmente, a rede Polygon, por exemplo, ela nasceu como uma alternativa e tal, o pessoal usa muito para NFT, exatamente para economizar com taxas, alguma coisa assim, né? No futuro, assim, não é uma tendência a Polygon se tornar a mesma coisa que o Ethereum, no sentido de aumenta a demanda, aumenta as taxas, fica mais lento e tudo mais? Ou é diferente? Tem determinados momentos que acontece isso, a taxa dela fica mais cara, ela fica mais lenta, mas mesmo assim ela continua sendo mais rápido que o Ethereum. Mas corre o risco de acontecer o contrário também, né? Tipo, o Ethereum ficar mais barato e mais rápido e, tipo, e aí voltar o pessoal a competir migrar, com a Polygon, o pessoal por exemplo. migra? Ou você acha que não? Eu acho difícil isso acontecer, porque a rede do Ethereum está bastante grande, bastante congestionada. Eu acho difícil. Não é impossível, mas é difícil. E você vê nascendo outras blockchains comparadas à Polygon, por exemplo, a Solana também. Quais você falou que são derivadas do Ethereum? A gente tem o Ethereum, aí Layer 2 do Ethereum tem a Polygon. A Polygon não quer concorrer com o Ethereum, tem que deixar isso claro. Não sabia disso, que massa. E aí a gente tem outras blockchains que eles sim querem concorrer com o Ethereum. Aí tem a Avalanche, tem Binance Smart Chain, tem... A própria Solana, né? Tem a Solana, só que aí a Solana não é um fork do Ethereum, a Solana é um código próprio, uma linguagem de programação diferente. Aí tem a Tron também, que é um concorrente do Ethereum. E assim, ó, na rede BSC, por exemplo, quando eles criaram essa blockchain nova, aí eles criaram um token... É obrigatório você criar um token específico para sua rede nova? Você tem o token nativo. Aí o token nativo do Ethereum é o Ether, o token nativo da rede Tron é o próprio Tron, o token nativo da Polygon é o Matic, o token nativo da Binance Smart Chain é o BNB. Então, é do código, você precisa de um token nativo para conseguir pagar o gas fee, né, a taxa de transferência. Igual na rede Bitcoin, o token nativo é o Bitcoin. E é massa isso, a gente já teve que fazer post para explicar a diferença, né? O Bitcoin com a letra com B maiúsculo é a Até rede. compartilhei essa semana lá. Bitcoin com B minúsculo são os tokens mesmo, né? Entre são as moedas. Foram mais criativos, né? Mudou o nome, pelo menos. Não, mas é Ethereum e Ether. Então, seria só tipo Bit. Você consegue gosto desse nome, diferenciar. inclusive. Satoshi. Eu ia perguntar outra coisa, rapidinho. A minha pergunta sobre Polygon é para pegar um gancho para o seguinte. Quando surgem essas... qual que é a moeda da Polygon? Matic? Matic. Quando surgiu a rede Polygon, a Matic custava X e hoje ela custa, sei lá, 100X, 1000X ou 10X, 20X? Aconteceu essa valorização, sim. Na BSC é a mesma coisa, né? Normalmente coisa. acontece isso. Então, a minha pergunta era o seguinte. Se vão nascer outras, existe a oportunidade da pessoa comprar alguma moeda dessa e ter uma valorização muito grande também? Existe, só que aí é uma aposta muito difícil, porque toda hora praticamente está surgindo uma rede nova e você não sabe se aquela rede vai ser útil, se ela vai ser utilizada. Então é sempre chute ou dá para você ter mais ou menos uma direção assim? Como é que você... Por exemplo, existem concorrentes da Polygon. Você falou que a Polygon não é concorrente do Ethereum. Ela derivou do Ethereum, criou uma segunda camada, mas ela não concorre com o Ethereum. Tem alguma que concorre com a Polygon? No mesmo nível? Se concorre, eu não tenho conhecimento, porque a mais usada mesmo é a Polygon e a BSC, né? Que a BSC é sim concorrente do Ethereum. A Polygon não é concorrente do Ethereum. Tá. Então, e aí, assim, então voltando à minha outra pergunta é isso. Tem alguma forma de você olhar e falar assim, ou é mais assim, tipo, você tem que ver quem que é o dono do projeto, quem que tá criando, ver como é que qual que é a ideia do projeto? Tem um exemplo que é a blockchain da Phantom, que ela é um concorrente do Ethereum também, só que ela também é um fork do Ethereum. Então, o mesmo smart contract que você escreve para o Ethereum, você consegue rodar nela. Teve um dos fundadores dela, que saiu do mercado, ele abandonou todos os projetos que ele participava. Esse cara já participava de outras coisas antes de começar na Phantom. Então, talvez se você acompanhar esses caras aí, que já são da comunidade, já são conhecidos... Já fizeram alguma coisa de sucesso, provavelmente, já tem um portfólio, alguma coisa assim. Talvez você apostar em algum projeto que ele está criando, pode ser um sucesso. E tem um negócio mas não deixa de ser aposta. O efeito de rede também, porque tipo, o token nativo, ele valoriza conforme a pessoa usa mais a blockchain, né? Tipo assim...
Aumenta a demanda, né? Dentro. Para lá. pagar as taxas e tudo mais. Então, se tiver pouco gente utilizando, provavelmente o token não vai crescer tanto, né? O token que você usa para pagar a taxa. Então, você perceber que tem muita gente começando a utilizar aquela blockchain, tipo o que aconteceu com Terra também, né? Tipo, pouco tempo Mas aí atrás pode era entrar nada. especulação, porque a blockchain da Terra ela não era muito utilizada, assim. Basicamente, a galera só colocava o ST lá naquele Anchor Protocol, é que fala? Só colocava Pra ter lá, rendimento, né? É, só pra isso. Não tinha gente criando assim... Mas tinha muita gente. Tipo assim, eu falo assim, acontecia muita transação. mas o uso mesmo era só pra entendi, isso. Era só pra entendi. conseguir A ganhar usabilidade juros. da rede Polygon, por exemplo, é usado infinita. para usar NFTs, assim, o maior, né? O uso. O maior uso hoje é no OpenSea, com NFT, mas lá tinha jogo rodando lá, tem várias coisas, não tem só NFT. E aí, no caso da Terra, por exemplo, é tipo isso que você tá falando. O povo só usava pra É claro especulação que e tinha rendimento. outras coisas lá, Poderia mas o ser principal usado, né? uso... mas o principal uso era esse, só pra conseguir rendimento. Será que tem jeito de prever, por exemplo, que uma coisa tá errada? Por exemplo, igual Terra. Ou é foda mesmo? É difícil, né? Eu, particularmente, achava bem estranho esse esquema aí, porque lá você depositava o ST no Anchor, e aí virava AUST, você depositava, por exemplo, um UST, virava um AUST. E aí tinha um outro protocolo lá que você pegava esse AUST, criava uma ação sintética que tinha preço equivalente a uma ação de verdade. Tudo que usa a palavra sintética pra mim já sintética tá muito é errado. a grande aposta, né? Só aí já é estranho, né? Você criou uma ação, aí de repente essa ação valoriza na vida real, e aí ela valoriza lá também, mas de onde é que vai vir esse dinheiro? Você tem uma stablecoin, que já é... A ideia é um token que tem o PEG, né? Que é atrelado ao dólar. E aí depois você tem um outro token secundário, igual você falou, sintético, que o sintético do sintético. que é estável com esse. E provou que não funciona. E depois que valoriza, né? Muito estranho. Eu lembro que eu tava uma vez lá pelo Instagram do Biscoint, um cara foi falar da Anchor, foi fazer uma pergunta, eu falei pra ele, nem conheço muito e tal. Ele falou, olha aqui, é 19% o rendimento e tal. E tipo assim, na hora eu falei, velho, eu preciso olhar isso e tal, mas eu fui deixando pra depois, porque eu sempre tinha a impressão que, tipo... Foi melhor deixar. Um trem de 19%, assim, não tem como prever que uma coisa vai dar errado, mas você pega sinais, né? Tipo assim, é uma promessa muito alta por uma taxa de juros que tava muito baixa e, tipo assim... Não fazia sentido mesmo. Não, e